Gente, é um prazer receber, nesse dia especialmente, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que deve estar acompanhando a CPI. E eu me pergunto, ministro, pelo jeito, qualquer um que passasse ali na porta do Ministério da Saúde e tivesse um plano para vender vacina, entrava e conversava nos gabinetes. O que lhe parece, hein? Uns personagens estranhos se oferecendo. E mais ainda, né, Zenha? No caso, nem precisava passar no Ministério, podia convidar o diretor de logística do Ministério da Saúde para ir num restaurante, num shopping que ele ia, uma coisa escandalosa. Na verdade, Zenha, no dia 6 de janeiro, o Bolsonaro assinou uma medida provisória que muda as regras para a compra de vacinas. Nessa medida provisória do dia 6 de janeiro, eu denunciei isso na Câmara, inclusive, ele estabelecia uma regra que permitia que o Ministério da Saúde pudesse antecipar o pagamento, ou seja, pagar antes do produto ser entregue, o que é um escândalo em administração pública. Se o volume contratado não fosse entregue, a empresa não seria obrigada a devolver o dinheiro e não poderia se punir a empresa por conta disso. Quando o Bolsonaro assina essa medida provisória, ele, na prática, organiza um manual do esquema de corrupção em compra de vacina para a Covid-19. Não à toa, Zenha, 2 dias depois, ele assina dia 6 de janeiro, 2 dias depois, o embaixador brasileiro na Índia vai lá e apresenta para a indústria indiana uma empresa intermediária brasileira para fazer a operação da vacina, o que é um escândalo, Zenha. Eu fui... A Precisa, né, que parece ser ligada ao líder da Câmara, o Ricardo Barros. Exatamente isso, exatamente isso. Na MP, inclusive, nessa medida provisória, tem um artigo que diz o seguinte: se a empresa estiver impedida de fazer contratação com serviço público, mas for a única que oferece aquele produto, estava autorizando o Ministério da Saúde, inclusive, a contratar essa empresa. Parece um artigo feito exatamente para a Global, que foi uma empresa junto com o Ricardo Barros, responde a irregularidades na gestão dele do Ministério da Saúde, que o dono da Precisa era sócio dessa Global, né, e agora se apresenta com a Precisa para fazer essa operação. Então, na verdade, no dia que Bolsonaro assina essa medida provisória, então ele tem participação nisso, ele monta um manual aberto da corrupção, permitindo essa possibilidade de vários escândalos possíveis envolvendo os recursos do Ministério da Saúde. Assim. Me chamou a atenção, ministro, porque hoje o depoente é um policial militar da ativa, muito endividado, tem dívidas na praça, e ele mesmo disse que tinha que optar entre pagar aluguel e comprar comida. Como é que um homem desse se apresenta e é levado a sério? Quer dizer, é importante que o senhor lembre para a gente como é que era no seu tempo de ministro, hein? Como é que eram feitas essas negociações? Eu presumo que não era assim, né? Ó, Zenha, na minha época do Ministério da Saúde, nós nunca fizemos qualquer tipo de negociação com intermediário para compra de Nunca o senhor vacina. fez com um Não, intermediário? porque o Ministério da Saúde, quando vai tratar de vacina não é um produto à toa. Vacina é um produto... O que eu sempre falo uma coisa, Zen, é o seguinte: vacina é um produto que você vai aplicar em quem não está doente. Um medicamento já é algo muito sério, porque é algo que precisa ter um grau de segurança, qualidade muito sério, porque você não quer, ao dar um medicamento, piorar a saúde daquela pessoa. Uhum. Vacina é algo ainda mais, que exige mais segurança, porque a vacina é algo que você vai aplicar numa pessoa que sequer está doente. Você busca prevenir a doença. Então, os acordos, tratativas sobre vacina sempre foram feitos com a indústria produtora. Você não vai discutir com intermediário, com quem se apresenta como intermediário, com quem se apresenta dessa forma, seja o ministro, ou seja qualquer o vice-ministro, que é o secretário executivo, o diretor de logística, que são as pessoas que intermediam, sentam, discutem, apresentam publicamente essas situações. Uma coisa interessante, Azenha, desde quando começaram a surgir os primeiros projetos de vacina,
Nós lá na Câmara dos Deputados, na comissão de acompanhamento da Covid-19, nós fizemos questão de fazer audiências públicas com todos os produtores. Então, todos os produtores que surgiam com algum estudo, tem uma vacina, estou publicando o relatório de todos os países, a gente fez audiência pública, convocamos o produtor lá, colocava o Ministério da Saúde junto à Anvisa, o produtor apresentava o projeto, o Ministério da Saúde falava das perspectivas, né? Eu vi ali serem oferecidos ao todo 700 milhões de doses para o governo Bolsonaro de vacinas, e o Bolsonaro se negou a contratar o total dessa vacina, não foi só a Pfizer, né? A oferta da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, foi 3 vezes mais do que o Bolsonaro contratou. A oferta inicial do Butantan era 1,5 vezes mais do que o Bolsonaro contratou depois no final. Não essa empresa intermediária, mas a Bharat, que é a empresa indiana, apresentou lá. Ou seja, quem são os produtores? O diálogo é quem é o produtor. Até porque o grande interesse que a gente sempre teve quando vai fazer uma compra de vacinas é fazer uma transferência da tecnologia para um laboratório público brasileiro, um laboratório aqui no Brasil, para que ele passe a deter a tecnologia da produção da vacina para a gente ser soberano em relação a isso. Sim. A vacina do H1N1 foi assim. Ela era uma tecnologia de uma indústria francesa. Lá, no meio da pandemia da H1N1, a gente fez o acordo de transferência de tecnologia. Como se chama a indústria francesa? Era Sanofi. Sanofi. O senhor comprou da Sanofi sem intermediário. Sem intermediário. A negociação é com a matriz internacional. Uhum. No máximo com o diretor da matriz da empresa que tem aqui no Brasil. Às vezes ela tem sede no Brasil. Então, você faz a discussão, porque a gente queria, inclusive, sempre a transferência da tecnologia, não nos interessava só comprar. Então, você discute isso para transferir para um laboratório público, no caso do Butantan. Por que é a preocupação sempre com o laboratório público? Porque se você transfere para uma empresa privada nacional, essa empresa depois pode ser adquirida, aquisição, fusão com outra, você perde a soberania dessa produção. Sempre com o laboratório público brasileiro. Então, da H1N1 é isso. Sanofi, junto com o Instituto Butantan, faz toda a transferência de tecnologia. O Butantan, no primeiro ano, 2010, como a gente queria vacinar muita gente, o Brasil foi o país que mais vacinou em sistema público de saúde em 2010, liderou a vacinação global contra H1N1. O Butantan não conseguia produzir tudo num ano, então a gente comprou mais 4 marcas diferentes, internacionais, mas sempre com a discussão com o produtor internacional, quer dizer, essa discussão de intermediação. Agora, aqui, nesse caso da Covaxin, que é mais grave ainda, Zé, que é o seguinte, porque às vezes pode acontecer de uma indústria internacional, por exemplo, ela não tem sede no Brasil, então ela contrata uma empresa no Brasil para ser a empresa que vai fazer o registro da vacina na Anvisa, ser representante. Nesse caso da Covaxin é o contrário, é o governo brasileiro, que é isso que precisa ser investigado, o embaixador do Brasil na Índia, que apresenta a Precisa para ser intermediador, ou seja, é gravíssimo. Ou seja, e o pagamento a um terceiro que não estava no contrato. No contrato. Tudo bem, a questão do paraíso fiscal até eu entendo, mas é que a abertura para adiantar dinheiro num paraíso fiscal é que se esse dinheiro sair da conta, e como o senhor mesmo denunciou no seu vídeo, eu reproduzi o seu vídeo no dia da votação. Como não precisa prestar contas? Esse dinheiro, se ele for para um paraíso fiscal, ele vai viajar o mundo sem deixar rastro. Exatamente isso. Não é o problema de ser num paraíso fiscal. É da própria legislação brasileira não cobrar. Fala, não, se perdeu o dinheiro, perdeu. Você não consegue ver. Uma outra coisa, Zenha, eu até fiz um requerimento de informação quando saiu esse contrato da Covaxin com a Precisa, quais são os outros contratos do Ministério da Saúde com essa empresa, com essa Precisa? Porque essa Precisa era uma empresa, até puxei um dado aí em 2019, já no 2018, que era o Carbasa, ela tinha um contrato em torno de 27, 30 milhões. Passa a ter contrato de mais de 1 bilhão exatamente por conta envolvendo essa questão da vacina, mas ela ela tem outros contratos com o Ministério da Saúde que são reajustados no mesmo momento. Ou seja, no momento onde se assina o contrato para a compra dessa Covaxin, nesse mesmo período, essa empresa Precisa tem um contrato de preservativo feminino reajustado no Ministério da Saúde.
Então, eu acho que nós precisamos, a CPI está buscando, já solicitou as informações, tudo, porque a gente pode estar, de fato, descobrindo um escândalo, né, que é um escândalo que gerou propina e que financia a máquina bolsonarista. Na minha opinião, Azenha, a CPI tem 3 grandes missões. A primeira era comprovar o quanto que o governo federal não quis controlar a pandemia. Isso acho que está mais do que comprovado com os depoimentos, com e-mails de oferta de vacina e o governo não responde, a propaganda sobre o uso de medicamentos sem eficácia. O segundo é descobrir quem ganhou dinheiro com isso, porque até o projeto genocida mais extremo, que foi o Holocausto do Hitler, teve gente que ganhou dinheiro com aquilo. Então, quem estava ganhando dinheiro? E terceiro, se esse dinheiro está financiando a máquina de fake news do Bolsonaro, a gasolina da motocicleta que faz o ato, os outdoors, esses seminários de médico fazendo propaganda de medicamentos sem eficácia, ou seja, se esse dinheiro estava financiando essa máquina bolsonarista. Quem sabe o próprio Centrão. Eventualmente, sim. É o esquema do Centrão para permitir que ele permaneça no poder, para não ter nem pedido de impeachment. Certamente, certamente, né? E em relação a essa base que ele construiu no Congresso, tem essa coisa das indicações, dos cargos e da execução do chamado orçamento paralelo, né? Que até o Tribunal de Contas da União, na semana passada, disse que não pode existir esse orçamento paralelo. O governo, o relator, montou uma forma de repasse dos recursos que você não consegue acompanhar quem está indicando, quem está executando esse recurso. E se imagina que, através desse orçamento paralelo, ele atraiu vários deputados e senadores para a base dele. Ô, bem, só para relembrar as pessoas que estão assistindo, o senhor vacinou quantas pessoas em quanto tempo por H1N1? Na H1N1, em 3 meses, foram vacinados 88 milhões de brasileiros. Isso nos 3 quando começa a campanha. Ou seja, 88 milhões. Hoje. Tendo vacina, dá para vacinar um grande número de brasileiros com os estados, com os municípios. A Zenha, o Brasil, nas campanhas da poliomielite, nos anos 80 ainda, que a gente não tinha nem metade da estrutura que a gente tem hoje, o Brasil chegou a vacinar 20 milhões de crianças num dia só. O Brasil tem uma máquina. Se tem essa Covid-19, eu sou médico infectologista, dou aula, então a gente teve que aprender muita coisa sobre o vírus, sobre a dinâmica, mas se tem uma coisa que o SUS sabe fazer é vacinar. Não precisava aprender a vacinar, o SUS sabe fazer isso. Se tivesse vacina, e o Brasil tinha tudo para ter vacina, Zenha, porque todas as empresas produtoras de vacinas procuraram o Brasil. Não é porque elas são boazinhas, não. É porque o Brasil estava no epicentro, como está até hoje, da pandemia. Então, quanto mais caso você tem de transmissão, mais rapidamente você consegue avaliar a eficácia na vacina, você consegue saber se essa vacina é boa ou não. Então, elas tinham interesse, todas tinham interesse em testar, avaliar a vacina aqui no Brasil, porque o resultado saia mais rápido. E porque o Brasil sempre teve essa tradição construída de ser um país que vacina, que a população aceita a vacinação. Quando ministro, a gente recebeu certificado de vacinação contra a polio, certificado de vacinação contra o sarampo, certificado de erradicação da rubéola. Então, o Brasil sempre teve um programa de vacinação muito reconhecido. Na H1N1 foi o país que liderou a vacinação, começou a vacinação e liderou a resposta de vacinação no mundo. Então, as empresas queriam trazer para cá porque começar a vacinação aqui no Brasil também era um pouco um cartão de visitas para a Organização Mundial de Saúde, para o sistema OPAS. Então, todos queriam trazer vacina aqui para o Brasil. Não tinha dificuldade de trazer a vacina. Todos eles queriam. O Bolsonaro não quis contratar essas vacinas, não quis trazer a vacina, não quis garantir a vacinação para o povo brasileiro. Então, a gente tinha condições de ter vacina e a gente tem condições hoje de, chegando vacina, vacinar rapidamente a população. 2 perguntas finais. O senhor acha que entrou no cálculo do Bolsonaro na questão da ivermectina, etc. e tal? Porque naquela ligação que ele fez para o primeiro-ministro indiano, ele menciona a AMS e Apsen, 2 empresas farmacêuticas de empresários que ou eram bolsonaristas, se tornaram por interesses, mas
Mas o senhor vê o ex-presidente Lula ou a ex-presidenta Dilma ligando para um ministro e falando em nome de empresas? Falando, nomeando empresas? Não é estranho? De uma empresa privada, até porque, né, a ligação ali não era para garantir o insumo para aquela empresa, né? O insumo poderia servir não só para aquela, mas para qualquer empresa que pudesse produzir. Porque a cloroquina é um medicamento que não tem patente mais, já expirou o prazo de patente. Então, é um medicamento que qualquer empresa pode produzir, o próprio laboratório do Exército passou a produzir. Estranho, inclusive, ele querer defender que a empresa produzisse, se o laboratório do Exército pode produzir. Eu acho que é uma coisa que eu sempre achei muito estranha, Zenha, quando ele começou a fazer essa propaganda da cloroquina, que ele sempre mostrava uma caixinha específica, né, que era a propaganda de um certo laboratório. Qual que é o laboratório? Né? É esse Aspen, que inclusive depois recebeu um acordo de empréstimo do BNDES, um total de 150 milhões, eu acho, uma oferta de crédito, 20 milhões, cerca de 20 milhões já foram desembolsados com isso, e a CPI está atrás disso, né? Por que recebeu essa oferta de crédito tão grande e o porquê dessa propaganda? Essa propaganda da cloroquina tinha, primeiro, um objetivo, que era passar a ideia para as pessoas, pode se expor, pode sair para a rua, que você tem um tratamento. Então, estimula isso. Mas virou um fluxo de dinheiro. Alguém ganhou muito dinheiro com isso, e é bem possível que esse dinheiro também tenha alimentado a máquina bolsonarista. Finalmente, ministro, o senhor, com a sua experiência de ter enfrentado, por exemplo, H1N1, lógico que Covid é diferente, mas hoje na Covid, muita gente falando em terceira onda, os casos estão aumentando muito na Europa e hoje houve uma grande discussão, acusações à UEFA porque fez a Eurocopa, já tem gente da saúde dizendo, nós temos um aumento de 10% dos casos devido à Eurocopa e tal. Como está o Brasil, hein? O que o senhor diria? A gente está estabilizado num número alto de casos e de óbitos também? Como nós estamos? A gente pode ver um caso agravado mais para frente no inverno? Não, o Brasil é a pior resposta mundial à pandemia, né? Assim, e é isso que você falou. Ano passado, o Brasil foi o único país que ficou 14 semanas com mais de 1.000 mortes por dia. Este ano, nós continuamos aí tendo a frequência de mais de 2.000 mortes por dia, né? Chegamos a 4.000, quase 5.000 mortes por dia. Continuamos com 2.000 mortes por dia e com risco real de crescimento, porque a nossa vacinação está muito lenta. Né? Lógico que a vacinação já mostra um impacto, sobretudo no público vacinado, os idosos, profissionais de saúde, por exemplo. O Brasil foi o campeão de mortes em profissionais de enfermagem no ano passado, e um dos estudos aí aqui do pessoal da USP, já no começo do ano, acho que em março, abril, com o início da vacinação já dos profissionais de saúde, tinha caído mais de 70% o número de mortes em profissionais de saúde. Então, o público vacinado continua se infectando, porque o risco continua existindo, né? Então, o fato de você estar vacinado não significa que você está imune a ter a doença, mas reduz muito o risco de morte. Você tem um deslocamento da gravidade das internações para um público mais jovem, adolescente, gestantes, né? A semana passada morreu o primeiro caso aí, uma gestante com 40 anos, sem qualquer doença, pela mutação Delta, que é essa chamada mutação indiana que preocupa todo mundo, preocupa a Europa, está preocupando o Brasil. Então, a gente corre um risco, sim, de um aumento de casos, de um aumento de mortes, porque a gente está com um plano de vacinação muito lento e essa migração, né? Essa migração para um público mais jovem que não foi vacinado ainda. Além disso, Azenha, eu continuo dando aula e atendendo. No ano passado inteiro, esse ano também, toda sexta-feira eu fico o dia inteiro atendendo junto com os alunos na periferia aqui de São Paulo e na periferia de Campinas, de segunda-feira à tarde. E todo dia a gente recebe assim 2, 3, 4 pessoas com sequelas pela Covid-19, né? Então, além das pessoas que infelizmente morreram, a gente tem um universo de pessoas que estão com sequelas pela Covid-19
e os outros problemas de saúde ficaram represados, porque teve gente que teve cirurgia adiada, exame do coração adiado, exame do diabetes adiado, exame do pulmão adiado. Então, você tem um represamento de problemas para a área da saúde que pressiona muito o serviço de saúde hoje, sabe, Azinha? Então, qualquer novo crescimento de casos de internação por Covid e de mortes impacta não só as pessoas que sofrem pela Covid-19, mas impacta todo o sistema de saúde, todas as pessoas, todos os demais problemas de saúde, tanto que a gente prevê um aumento muito grande da mortalidade no Brasil, para além das causas da Covid-19. Então, a gente está com um momento Lembrando que muito o grave. estudo na USP, com pessoas que foram entubadas, de 10, 8 ficam com sequelas graves, né? Eles estão falando numa Covid contínua, que a pessoa tem problema neurológico, tem problema. Isso tem um peso imenso para o sistema de saúde público, não? Enorme, enorme. É um peso que acomete, que pressiona o sistema, que a gente vai ter que reorganizar o sistema, a gente vai ter que montar serviços especializados para lidar com as sequelas da Covid. Os profissionais de saúde afetados, né? Eu tive que fazer uma lei, Azenha, fiz uma lei, o Bolsonaro vetou, mas a gente conseguiu derrubar o veto, que garante uma indenização financeira para os profissionais de saúde que foram afastados. Por exemplo, uma pessoa que trabalhava na UTI, tem gente que não conseguiu voltar a trabalhar na UTI mais. Então, são enfermeiros experientes, médicos experientes, técnicos de enfermagem, ou não conseguiram voltar por questão física, ou mesmo, às vezes, sequela psicológica mesmo. Então, que cria uma espécie de uma indenização financeira, porque perde progressão na carreira. Aqueles que, infelizmente, morreram, essa indenização vai para os seus parentes. Então, tem um impacto muito grave sobre o sistema de saúde que eu acredito que vai durar um período longo ainda para a gente poder enfrentar.